Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Tadeu Moreira de Classe e eu estou aqui a convite do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora para contar um pouco da minha trajetória acadêmica como ex-aluno da minha instituição. Bom, a minha trajetória acadêmica começou, vamos dizer, bem cedo, né? Eu fui aluno, comecei em 2007, quando eu era aluno do ensino médio, do curso técnico em informática, do CTU, ainda da UFJF, hoje IF Sudeste, em que eu comecei a me aproximar de alguns professores e me interessar um pouco mais pela área acadêmica de informática, participar de alguns projetos de bolsa e coisas do tipo. Nesse mesmo período, em 2007, eu então até com 17 anos de idade, fui aprovado no vestibular para o curso de Física da UFJF. Só que eu já estava no curso de Informática do CTU e percebi que Física não é minha praia. E depois de um ano de curso, eu decidi largar o curso de Física e me matricular em 2008 no curso de Sistemas de Informação do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, onde eu fiquei por 4 anos e fui me aproximando de alguns professores, hoje amigos professores, e nesse período eu comecei a interessar por escrever artigos, né? E eu escrevi alguns artigos em magazines, né? Engenharia de Software Magazine, Clube Delphi, PHP Magazine, coisas do tipo. E até então, né, eu achava que eu já estava fazendo ciência, né, e estava, de certa forma, aprendendo os caminhos de como se escreveria um artigo, não tão com a metodologia científica rígida, mas desenvolvendo a minha escrita. E quando eu cheguei no meu último período, eu fui conversar com o coordenador do curso. Na época era o professor Marco Antônio Araújo, e fui conversar com ele para saber sobre possibilidades de continuar numa pós-graduação, no mestrado e etc. E após a conversa com o professor Marco Antônio, ele me colocou em contato com a professora Regina Braga para eu conversar sobre trajetória acadêmica, sobre possibilidades, sobre mestrado, sobre realmente se era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né, para me dar opções, me abrir opções. E tomei a decisão de prestar a seleção para o mestrado da UFJF em 2011 e prestei a seleção em 2012, março, acredito, de 2012. Ingressei na segunda turma de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFJF. Dentro do mestrado, né, eu tinha a ideia inicial de trabalhar com engenharia reversa, né? Engenharia reversa de software. E eu conversava um pouco com isso com o professor José Maria e etc. Mas o destino me colocou para trabalhar junto com a professora Regina Braga em termos de science, ontologia, compartilhamento de conhecimento, redes ponto a ponto e coisas desse tipo. E eu segui, né, nessa pegada, nessa trajetória acadêmica, nessa temática. Em um ano após, né, meu ingresso no mestrado, eu recebi um convite de começar a lecionar para o ensino superior no Instituto Viana Júnior de Juiz de Fora. E comecei junto com o mestrado e o Viana, trabalhar na docência, né? Na docência, e comecei a desenvolver meu lado docente também. Então, conheci vários amigos, né, nessa época de mestrado, várias pessoas que eu carrego comigo até hoje, vários professores que hoje são parceiros, né, de pesquisa e grandes amigos que eu gosto muito, que eu conheci no programa de pós-graduação da UFJF. Em março de 2014, eu defendi minha dissertação no programa, que foi ScienceNet, uma rede ponto a ponto semântica para e-science, né?
E uma coisa bacana que aconteceu durante esse período entre a minha escrita de dissertação é que eu tinha escrito magazines, como eu comentei antes, mas até o momento eu ainda não tinha meio que publicado e apresentado artigos de conferência, né? E a minha primeira conferência, a minha primeira apresentação de artigo em uma conferência já foi uma conferência internacional. Nós tivemos um artigo na época aceito na Centeres, que era em Lisboa. E eu e a Regina, nós pegamos, juntamos economias, a Regina cedeu alguma verba de projeto dela, e eu fui, na minha primeira apresentação em conferência, para Portugal apresentar um artigo em conferência. E meu inglês naquela época, né, hoje em dia meu inglês não é lá essas coisas, mas meu inglês naquela época era nada. Eu apenas decorei a apresentação e apresentei ela em inglês lá em Portugal, mas deu tudo certo, foi muito bom. Foi muito bom isso. Então defendi em 2014, em março de 2014, e na minha banca eu conheci quem viria a ser a minha orientadora de doutorado, né, a professora Renata Araújo, que o programa de pós-graduação em informática na Unirio estava começando com o doutorado naquela época, e ela me falou, olha, você pode tentar se você quiser seguir, continuar nessa pegada de pós-graduação e tentar a seleção na Unirio. E eu tinha muito medo do Rio de Janeiro, né? Pra gente que é do interior de Juiz de Fora, a gente vê o que passa na Globo, a gente fica horrorizado, né? Mas mesmo assim eu fui conhecer o Rio de Janeiro para mim ver se eu iria fazer o programa. Eu fui, na verdade, conhecer o Rio de Janeiro no dia de uma meia maratona do Rio, e a Renata, né, me levou para conhecer a Urca, me levou para almoçar no círculo militar da Urca, né, da Praia Vermelha, e começou a conversar comigo sobre expectativas, o que eu pretendia fazer e etc. Então, em 2015, eu fiz a seleção para o programa de pós-graduação em informática da Unirio e passei para ser orientado pela professora Renata Araújo. E nesse período ainda, né, aí minha vida começou a ficar uma loucura, porque quando eu terminei o mestrado, eu precisava de trabalhar e voltei para o mercado, né? Voltei a ser analista de software em Juiz de Fora e a trabalhar no Instituto Viana Júnior como docente ao mesmo tempo e fazer doutorado na Unirio ao mesmo tempo. Então tinha grandes amigos que eu conheci na Unirio, inclusive de Juiz de Fora, que é o professor Rony e o Jonas, né, que é um técnico administrativo da informática e da UFJF, que a gente ficava revisando, né, e quem vai no carro essa semana, vamos dormir em qual hostel e assim sucessivamente. E foram meio que 2 anos assim, no período de doutorado, foi quando eu terminei as minhas disciplinas. Assim que eu terminei minhas disciplinas, a professora Renata tinha parceiros internacionais com a Universidade de Münster, na Alemanha. E como eu já estava pesquisando meio que gamificação de processos públicos, aproximação de governo cidadão através de jogos, coisas nesse sentido, a Universidade de Münster, tanto o aluno na época, Nicolas Flans, e o professor dele, o Gottfried Wolsen, vieram ao Rio de Janeiro para a gente desenvolver esse projeto. E nós desenvolvemos um projeto, tivemos artigos publicados na conferência de Business Process Management, né? E foi muito legal esse contato internacional. E nós tivemos na época até a possibilidade de me enviar para um doutorado sanduíche na Alemanha, mas devido a recursos, devido a verbas, não foi possível, e eu continuei aqui no Rio de Janeiro fazendo o meu doutorado. Nessa época de PPGI da Unirio ainda, eu já estava querendo pesquisar jogos, mas eu não tinha um know-how de how to do, né, como criar jogos em si. Só que aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas startups, muitas empresas e muitas coisas em volta dos jogos. Inclusive nós temos um dos nomes, que eu posso dizer e tenho orgulho de dizer, em pesquisa em jogos, que é o professor Geraldo Chechel, da COP, da UFRJ, que nós começamos a nos aproximar do Chechel e conversar com ele, e de repente surgiu o convite: olha, Chechel, quer orientar o Tadeu? E o Chechel na mesma hora falou: vambora, vamos seguir que essa sua pesquisa tem futuro, né? Então de 2017 a 2019 mais ou menos, nós desenvolvemos a pesquisa
um método de jogos digitais baseados em processos de prestação de serviço público. E em fevereiro de 2019, 2 meses antes do meu prazo de conclusão, eu defendi o meu doutorado, em fevereiro de 2019, com uma banca mista efetivamente voltada a sistemas de informação, né? Nós tínhamos a Renata, o professor Sean, tínhamos o professor Geraldo Chechel, esses 3 como orientadores, e tínhamos uma banca bem grande, como o Marcelo Fornazin, o professor Marcelo Fornazin da UF até então, que foi o especialista em sistemas de informação e pesquisa qualitativa, etc. Nós tivemos o professor Esteban Cluá da UF, da Universidade Federal Fluminense também, que é o especialista em jogos e computação, jogos jogos em geral, né? E nós tivemos, voltado a processos de negócio, o professor Rafael Paim, do Cefet Maracanã, que veio contribuir. Então tivemos essa banca bem heterogênea, né? Banca bem multidisciplinar, como se espera de um programa de sistemas de informação. Então eu defendi em fevereiro o meu doutorado, fevereiro de 2019. Em abril de 2019, abriu o concurso para a Unirio, né? E eu fui aprovado, né? Fevereiro, março, abril, 2 meses após eu concluir meu doutorado, eu fui aprovado na mesma instituição no concurso público para professor efetivo, na mesma instituição que eu terminei meu doutorado. Isso foi muito legal. Tomei minha posse na Unirio em setembro de 2019 e no mesmo período de setembro de 2019 eu fiz meu credenciamento ao programa de pós-graduação em informática da Unirio, sendo aprovado como professor efetivo do programa também nesse período, assim que eu entrei na Unirio. Então hoje, né, eu sou tanto professor do Departamento de Informática Aplicada da Unirio, quanto professor do Programa de Pós-Graduação em Informática da Unirio, quanto professor do Bacharelado em Sistemas de Informação da Unirio. Nesse período que eu me tornei professor do programa, eu já tive concluída uma orientação de mestrado em fevereiro de 2020, que eu terminei, na verdade, uma orientação de mestrado na linha de jogos na Unirio. Em dezembro de 2021, na verdade, dezembro de 2021 não, acredito que é janeiro ou fevereiro de 2021, eu já tive minha primeira orientação de doutorado defendida na Unirio, né? Na verdade, eu co-orientei um trabalho de doutorado, mas minha primeira orientação de doutorado. Hoje eu tenho 3 alunos de mestrado aqui no programa, pesquisando temáticas de jogos, como construir narrativas de jogos, como construir jogos para transparência pública, como construir jogos para game terapia. Já tive 2 orientações de TCC já defendidas aqui no programa. Tem minhas parcerias, né? Hoje a professora Renata Araújo está na Mackenzie de São Paulo e também no programa de Sistema de Informação da EASH na USP, e eu estou com essa colaboração com eles lá, continua a colaboração com o professor Chechel e os diversos outros professores que eu conheci na Unirio. E atualmente, né, a partir de julho de 2021, me tornei coordenador do programa de mestrado aqui do PPGI. Então, a minha trajetória acadêmica foi essa, né? Eu acredito que lá do CTU até hoje, onde que eu estou, né, na coordenação do programa de pós-graduação em informática da Unirio, aconteceu tudo muito rápido, né? E foi muito gratificante e muito interessante. E tudo isso, com certeza, tem a ver com os incentivos que eu tive no meu período de programa de pós-graduação em ciência da computação da UFJF. Então, pessoal, é isso, né? Professor Tadeu desligando. Até mais. Valeu!